trazendo a sua mensagem, Francisco do Espírito Santo Neto, vai falar o tema Ética e Moral na Busca da Renovação. Francisco do Espírito Santo Neto Catanduva é o médium espírita brasileiro. O seu instrutor espiritual é referido como Hamed. Formado em administração de empresas com formação completa em programação neurolinguística. Há mais de 35 anos fundou a Sociedade Espírita Boa Nova. Ainda hoje dirige todas as atividades que integram, como a creche Boa Nova, que abriga 140 crianças em regime de semi-internato, e o berçário Estrela de Belém, que atende 60 recém-nascidos, além de ações voltadas para o atendimento sociocultural e para grupo de mães e gestantes, bem como a Boa Nova, editora e distribuidora de livros espíritas. Trabalha ativamente na divulgação do espiritismo, não apenas através da escrita, como também com a realização de palestras em todo o Brasil e também no exterior. Os seus livros atingiram a margem de aproximadamente 1.200.000 exemplares vendidos desde seu primeiro lançamento editorial, o livro Renovando Atitudes, que foi publicado em 1997. Os direitos autorais das obras são doadas integralmente para a manutenção das atividades assistenciais da instituição. Obras psicografadas, A Busca do Melhor, Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Estamos Pronto, A Imensidão dos Sentidos, Fábulas de La Fontaine, um estudo do comportamento humano, Lucidez, a luz que acende uma alma, um modo de entender, uma nova forma de viver, Sol do Amanhecer, coleção Fonte da Inspiração, Espelho d'Água, coleção Fonte da Inspiração, Além do Horizonte, coleção Fonte da Inspiração, Conviver e Melhorar e Adolescência, Causa da Infelicidade. Para falar do tema e com o tema Ética Moral na Busca da Renovação, a segunda Conferência Espírita Catarinense, com muita alegria, com muita espiritualidade e muito amor, recebe Francisco do Espírito Santo Neto. Vai segurar? Vai segurar? Se for segurar, eu tiro. Obrigado. Obrigado. Sucesso. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui em Florianópolis, depois de longo tempo que aqui estive, e agora retornando com muita alegria. Buda morava com seu pai num palácio numa província da Índia. Conta as tradições orientais que ele, inconformado com a posição que ele vivia, cercado de zelo, de gente jovem, de muita riqueza, porque um dia saiu do seu palácio em busca de uma visita e se confrontou com aspectos completamente diferentes daquele que ele vivia. Então Buda pediu ao seu pai que queria sair do palácio em busca de visualizar mais de perto tudo aquilo que acontecia. Eis, porém, que seu pai lhe proíbe. E conta, então, as lendas, que um dia todo mundo do palácio adormeceu profundamente pela ação dos deuses, e ele sai em busca de conhecer a dor e o sofrimento humano. Ele percorre longo tempo nessa busca, nessa procura. Contam que ele se filiou a várias religiões da época, mas no fim ele aderiu ficar como simplesmente um monge, andando
como São Francisco de Assis, sem buscas de grandes bens, desprovido de qualquer roupa, de qualquer joia, de qualquer alimento. E um dia ele está sentado perto de um rio, junto dos seus seguidores, e ele então, tá bom, obrigado. E ele então vê um barqueiro passar junto com o seu filho, bem pertinho da margem. E ele escuta o barqueiro dizer ao filho: meu filho, quando você for afinar a cítara, nem aperte tanto a corda, porque a corda pode se romper. Nem deixe a corda tão frágil, que essa fragilidade pode ser que não mostre sonoridade. Então você tem que afinar a cítara no meio termo, ou seja, nem muito apertada, nem muito frouxa. Talvez essa seja uma boa recomendação para todos nós que estamos buscando renovação de atitudes, transformação moral. Como diz o nosso ditado popular, nem tanto lá, nem tanto cá. Nem apertar tanto a corda, que a corda pode se romper, e nem deixar a corda do instrumento tão frouxo, que ali não produz nenhum som agradável. Esse meio termo, esse caminho do meio, é uma recomendação dos espíritos que me assistem. Quando nós nos arvoramos a fazer reforma íntima, muitas vezes nós, no afoito de querer promovê-la de uma forma abrupta, nós então desafinamos, entre aspas, a corda da cítara, e aí não promove aquilo que nós buscamos. Em outras ocasiões, Buda respondeu a um homem que lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para alcançar o caminho do nirvana? E Buda respondeu: dance menos, ria menos. E caminhou. Se deparando numa nova aldeia, ele encontrou um outro senhor que lhe fez a mesma pergunta: qual seria o caminho do nirvana? E ele disse ao homem: ria mais, dance mais. Os seus discípulos, vendo aquele disparate, lhe perguntaram: mestre, que incoerência! Para alguns você diz uma coisa, para outros você diz outra coisa. Aí Buda se explicou dizendo: justamente para cada indivíduo nós temos que dar uma resposta, nós temos que ensiná-lo a se localizar dentro do seu parâmetro. Alguns eu digo ria mais, porque ele ri pouco. Para outros eu digo ria mais, porque ele só ri. Então, essa possibilidade ainda explica Buda, porque o caminho do nirvana é uma enorme ponte sobre um abismo, e essa ponte não tem corrimão. Quando eu percebo que as pessoas estão se aproximando muito de um lado esquerdo, eu digo: venha um pouco para o lado direito. Quando eu percebo que as pessoas estão indo muito para o lado direito, eu digo: venha um pouco para o lado esquerdo. Essa talvez seja uma metáfora para que nós entendamos essa questão da renovação das nossas atitudes.
Uma outra parábola interessante, que seria bom dizer aqui nessa tarde, é uma história infantil. Havia um galo que todo dia de manhã cedo subia ao alto do seu galinheiro e cantava o seu cocoricó. Atrás das montanhas, uma enorme bola vermelha surgia, trazendo claridade aonde estavam as trevas. Os bichos do galinheiro ficavam boquiabertos, ou melhor dizendo, biqueabertos, diante de tamanha força que aquele galo tinha. Na realidade, esse galo acreditava que tinha mesmo essa força para fazer o sol nascer. Porque ele dizia, sempre foi assim, que o meu bisavô foi assim, que o meu avô foi assim, que o meu pai foi assim, e eu sou subproduto deles todos, então eu tenho essa possibilidade. E a partir de então, ele sempre fazia isso, e os bichos todos ficavam maravilhados. Um dia esse galo dormiu e não acordou na hora certa. Ele era um galo temperamental, porque todo mundo que tem essa pretensão de fazer o sol nascer, entre aspas, ele tem um comportamento meio esquisito. Então ele tomava Lexotan para poder dormir. E um dia o Lexotan não fez efeito. Essa parte da história é por minha conta, viu? Não fez efeito e ele adormeceu, e não acordou, e o sol nasceu, e todos os bichos constataram que não era ele que tinha essa possibilidade de fazer o sol nascer. E os bichos ficaram, então, zombando do galo, né? Onde antes aplaudiam o galo, né? Isso ocorre muitas vezes conosco, muitas vezes onde nós recebemos muito aplausos, muitas vezes nós somos vaiados, né? É uma questão de tempo para a gente constatar essas coisas. E o galo ficou tão depressivo que nunca mais cantou. Um dia esse galo acordou cedo e cantou de novo. E dizem que um peru mais atrevido perguntou ao galo: "Ô galo, você está cantando para o sol nascer?" E ele disse: "Não, eu não estou cantando para o sol nascer. Eu aprendi que nós não temos ação nem força sobre a natureza. Nós só devemos colaborar com a natureza. Eu não posso mandar na natureza, eu posso colaborar com a natureza." Talvez seja um outro recado importante para nós que estamos fazendo renovação das atitudes. Todos nós somos seres humanos, é bom que se lembre, e somos seres racionais, mas nós somos guiados pela natureza. Então, a natureza, ela que determina muitas coisas na nossa vida. E nós não podemos extrapolar, atropelar a natureza em nós. Os Espíritos dizem que dentro do ser humano correm rios, existem lagos, enfim, existe uma série de subprodutos. Nós temos as nossas veias, mais se assemelha ao nosso sistema neurovegetativo, mais se assemelha às folhas de uma árvore. E então, uma série de comparações que são feitas nos mostram que nós somos natureza também, natureza consciente, mas não deixamos de ser natureza. Então, essa questão talvez nos alerte dessa postura foita de querer nos modificar, vamos dizer assim, a machadadas, né? Nós não nos modificamos assim. Nós precisamos analisar as nossas possibilidades como seres humanos e naturais e ter, então, um pensamento mais raciocinado a respeito dessas coisas. Então, nem tanto lá,
nem tanto cá, nem 8, nem 80, como diz o ditado popular, e nos admitir seres humanos, porque o ser humano, então, não controla as coisas. Vocês sabiam que nós não controlamos as coisas, né? O Hamed diz sempre uma metáfora que eu acho interessante. Se nós plantarmos no fundo da nossa casa um pé de laranja e nós fizermos culto do Evangelho do Lar em torno do pé de laranja, regarmos esse pé de laranja com água fluidificada, fazermos uma desobsessão em torno do pé de laranja, o pé de laranja só vai dar laranja quando estiver pronto para dar laranja. Então, as pessoas, elas só produzem produtos, frutos, quando elas estiverem prontas, amadurecidas. Quando elas estiverem, então, com isso tudo formalizado nelas, então elas conseguem produzir. Nós, como nós não nos respeitamos, ou melhor, a maioria de nós, como não se respeita como ser natural, ser humano, nós também desrespeitamos os nossos entes queridos e queremos que eles mudem ao nosso toque de caixa. E não é assim que acontece. Então, na casa espírita, nós temos possibilidade do estudo da água fluidificada, das nossas reuniões mediúnicas, mas isso não quer dizer que nós vamos conseguir nos modificar do jeito que nós queremos. Nós vamos nos modificar até quando nós podemos. Talvez seja uma linguagem meio estranha, porque nós estamos acostumados a escutar que a gente tem que se modificar na marra. Na marra ninguém se modifica. Nós podemos nos modificar harmonicamente, dentro dos nossos eixos, dentro das nossas linhas internas. Vejam que nós não mandamos em nada no nosso corpo físico. Nós não controlamos nada no nosso corpo físico. Nada, absolutamente nada. Nós não controlamos o rim, o coração, a corrente sanguínea. Existem milhões de reações acontecendo dentro de nós e nós não temos noção quando elas estão ocorrendo. Nós não controlamos nem os nossos pensamentos. Talvez até tentamos, mas a gente não controla o pensamento. O pensamento vem e vai quando quer, não quando nós queremos. Vejam que, se você diz assim para uma pessoa, você pode pensar em tudo, menos no macaco, ela pensa em tudo e pensa no macaco. Não pense no elefante, aí ela passa a pensar em tudo e no elefante. Por quê? Parece que existe uma compulsão que faz com que a gente não seja obedecido por aquilo que a gente quer. O pensamento acontece na nossa vida e nós não devemos acompanhar o pensamento, porque o pensamento são como nuvens. A nossa casa mental, ela recebe fluxos de outras pessoas, de outros pensamentos. Nós só não podemos acompanhar as nuvens quando as nuvens passam. Nós temos que permanecer fixos, não acompanhando as nuvens. Na metáfora, se você está numa estação de trem e passa um comboio, se você entrar naquele comboio, você não sabe onde você vai parar. Não entre no comboio. Eu tive essa experiência, vocês também devem ter. Em São Paulo, na hora do rush, às 6 da tarde, outro dia eu fui pegar o metrô na Praça da Sé. Quando você fica na frente da porta do metrô,
Tome cuidado, porque você entra no vagão que você não quer. As pessoas te levam. Se você se segurar, pode ser que você não entre. Mas se você entrar, você não vai descer na estação que você quer, porque as pessoas vão te impedir ou vão te empurrar. Então veja, essa para mim foi uma metáfora interessante, porque é assim que funciona a nossa casa mental. Nós temos o controle da nossa casa mental? Sim, mas depois de muito treino. E para se renovar as atitudes, nós precisamos de ter treino de comando na nossa casa mental. Não querer por querer, mas precisa de treino. Talvez o que Jesus dizia a respeito da oração, e agora modernamente se fala muito sobre meditação, é esse treino interno que existe em você, que você pode ter algum controle sobre a sua mente. Mas se você não tiver isso, se você não exercitar isso, você não tem controle. Você entra no primeiro comboio que aparece. As pessoas te empurram para dentro de um vagão que você não quer entrar. E te tiram do metrô quando você não quer sair. Então vejam que a grande população é a metáfora do mundo que nós vivemos. Você disse assim: eu nunca vou fazer isso. Cuidado que você faz. Cuidado que você entra. Então o que acontece conosco? Nós temos uma cabeça muito dispersa, muito sem comando. Vejam, vocês estão sentados aqui, né? Todos parecem sentados aqui, mas nem todos estão aqui. Muitos já foram embora, o corpo ficou, mas a pessoa está sentada. Vejam que isso acontece necessariamente com todos nós, porque se a gente está sentado aqui, está pensando: o que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Aonde eu vou? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho que ir no supermercado ainda. Então veja, nós não temos atenção focada. Hoje em dia, quando se fala assim, tenha foco, é esse exercício da oração, é esse exercício da meditação, que nós temos que ir treinando para que a gente nos dirija, não os outros nos dirijam. Estão me fazendo entender? Aqui no sul eu sei que o pessoal é mais evoluído, mas lá onde a gente mora, ali no sudeste, não é tão assim, tão forte essas coisas. Lá as pessoas são dirigidas pelo fluxo das mentes externas, pelo fluxo dos pensamentos externos. Então vejam, quando a gente constata que a gente é natureza, e que a natureza nos mobiliza, e que a natureza, diz Hamed, não é diplomática. A natureza não é diplomática. Ela faz o que tem que ser feito. Por mais que você ora, peça ou fique de joelhos, vai acontecer o que a natureza quer que aconteça. Porque, na verdade, a natureza é a voz de Deus agindo. Deus é o criador da natureza. Deus dá sustentação à natureza. Muitos de nós oramos para que se desobedeça às leis da natureza e que em favor de nós mesmos. Então vejam, é um absurdo o que nós fazemos. Quando alguém não quer ir no centro espírita e você quer que ele vá ao centro espírita, você ora muito. Não é assim? E ele só vai ao centro espírita quando ele estiver pronto para ir ao centro espírita. Não é a tua oração, é a possibilidade dele, é a predisposição dele que vai aceitar ou não vai aceitar. Então veja, constantemente a gente diz assim: eu obedeço a Deus. Nós não obedecemos a Deus. A gente sempre quer arranjar alguma
alguma manipulação para que Deus obedeça o que a gente quer. Então, eu trouxe para vocês aqui 4 itens importantes para a gente fazer a renovação. Obviamente que existem outros tantos, mas esses são os mais importantes. Antes disso, eu queria lembrar aqui uma senhora que me procurou certa feita, dizendo que ela era viúva já há alguns anos, e ela já tinha sublimado a sua sexualidade. E ela me afirmou, eu acreditei e aceitei. Aí ela me disse assim: mas, Kiko, eu tenho um problema. Apesar de estar já sublimada, eu tenho um obsessor que me tenta muito. Alguém tem que ter culpa. E a culpa sempre a gente aponta para fora. Ou é algum ser humano encarnado, ou é algum ser humano desencarnado. Então era obsessor. Eu falei: então me conta, o que acontece? Ele aparece aos pés da cama, à noite, e fica olhando para mim. Eu falei: é muito feio? Ela falou: não, é um moço lindo. E ele aparece sem camisa, olhando para mim. E eu não sei o que eu faço. Eu começo a me sentir mal. Então veja, quando você não aceita a natureza em você, você vê água no deserto, é uma miragem. O que essa senhora via era uma miragem. E quando você está no deserto sedento, ou com uma necessidade muito grande de água, você vê um oásis, você vê água, você vê coqueiros, entendeu? Então, talvez fosse até engraçado se não fosse triste, porque a gente conta isso, muitas vezes, como sendo eu tenho poder. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode sublimar sua área sexual, né? Obviamente que pode, mas precisamos tomar cuidado e não nos esquecermos que nós somos natureza, e que a natureza vige em nós, a natureza está em nós, e nós não temos controle nenhum do nosso organismo, a gente não tem controle, o controle que a gente chama que tem é os nossos condicionamentos, o que aprendeu com o papai, com a mamãe, com a vovó, com quem te criou. Seus condicionamentos te guiam para lá ou para cá, mas eu sei quando eu quero ir para lá. Será que você sabe ou você aprendeu? Ou isso é um condicionamento? Mas eu não gosto de vinho, eu gosto de uísque. Será que isso você aprendeu, você gosta, ou isso é um condicionamento? Muitas coisas que nós dissemos que é o meu gosto, não é o nosso gosto, é o nosso condicionamento. É o que foi imposto, é o que foi falado. É o que foi falado que era bonito, o que foi falado que era feio, o que foi falado que é o mal, o que foi falado que é o bem. Porque nós transitamos muitos nessas áreas. Porque nós, se soubéssemos o que era o bem e o que era o mal, nós teríamos felizes. Mas por mais que a gente tenta, a gente ainda está descobrindo. Esse barulho aqui no fundo é chuva? É? Ou ar, será? Bom, enfim, eu também não vou para o aeroporto a pé, né? Vou de carro. Então vejam que, na realidade, nós vivemos muitas vezes sem pensar em determinados aspectos. E um dos aspectos interessantes nossos é justamente escutar os sentimentos. Escutem seus sentimentos. Para relembrar algumas pessoas já maduras aqui, que não é o meu caso,
Vocês lembram do Fagner? Sentimento ilhado, preso, amordaçado, volta a incomodar. Essa música bem condiz aquilo que acontece conosco. Você empurra uma bola de capotão aqui dentro de uma banheira com água, ela sai aqui. Você empurra um tronco de madeira dentro de um rio, ele sai a colar. Então, os nossos sentimentos negados, nossos sentimentos não aceitos, voltam, de uma forma ou outra. Então, quando a gente aceita, aceitar não quer dizer fazer, aceitar quer dizer aceitar somente. Porque a gente aceita só as coisas que nós achamos que são boas. E a gente cria um panorama que a gente é bom. O mundo é cruel. Eu sou bom. A gente não fala eu sou bom, mas a gente diz assim, o mundo é cruel. As pessoas são cruéis. A sociedade é má. Isso implica que você é bom. Nós somos farinhas do mesmo saco, como diz o ditado popular. Em mim tem tudo. Em mim há tudo. Eu só preciso andar pelo caminho do meio. Para cá não tem corrimão, eu posso cair no abismo. Para lá não tem corrimão, eu posso cair no abismo. Então, quando eu começo a perceber os meus sentimentos, as minhas emoções, eu consigo aprender por mim mesmo o que eu preciso fazer. Como eu preciso caminhar, andar. Então, quando a gente vai na casa espírita, é justamente para a gente se centrar naquilo que tem que se fazer e perceber. Não é para escutar o que os espíritos dizem, ou falam, ou que o orientador do centro fala ou diz. Não estou dizendo que é para a gente desrespeitá-los, mas estou dizendo que é preciso que a gente aprenda a nos escutar. Escutar dentro, escutar a voz do coração. Não é escutar a periferia. Escutar dentro. Que no Evangelho se fala, escute o seu coração. Escutar o coração é a escuta interna. Porque senão, nós estamos na casa espírita, entramos e saímos como entramos. Eu passo uma tarde inteira num evento espírita e minha cabeça está matracando. Escuta, para você poder se perceber. Diz que um homem de negócios procurou uma vez um mestre zen. E falou, mestre, estou aqui para que o senhor me ensine o que é os ensinamentos zen. E o mestre, olhando para aquele homem, para aquele industrial, ele lhe deu uma xícara, ficou com uma xícara, pôs chá na xícara dele e pôs na xícara do homem. Só que na xícara do homem, ele continuou pondo, derramando. E o industrial, o homem de negócio, assim, mestre, o senhor está derrubando o chá fora. Diz assim, não, eu não estou derrubando fora, eu estou tentando te ensinar que enquanto a sua cabeça estiver muito cheia, você não tem espaço para escutar nada novo. A nossa cabeça está recheada de muitas coisas. Então, é preciso que a gente esvazie a nossa casa mental. Digira as coisas.
Não coma tudo. Não coma tudo. Veja o que acontece conosco quando a gente vai num self-service e tem muitas comidas gostosas. A gente quer comer um pouquinho de cada uma. Você sai de lá verde. Quer ir para casa descansar. Não fez nada, mas quer ir descansar para digerir tudo aquilo que comeu muito. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a ter comportamento. Muito longe disso. Comportamento se aprende se exercitando. E a vida nos ensina que nós estamos aprendendo a ter comportamentos bons e melhores vivendo. Então a minha função aqui não é essa. Mas é a minha função aqui também, já que vocês vieram me escutar, vocês precisam escutar o que eu tenho que dizer. Então, quando eu vou agora num self-service, eu aprendi que eu tenho que comer o que eu escolhi e pouco, apesar de estar com uma boa pancinha. Mas não comer de tudo. A gente quer comer de tudo. Hoje em dia a nossa casa mental está superlotada de notícias. A gente está escutando de tudo, escuta de tudo, quer entender de tudo, para responder tudo, para ter as coisas na ponta da língua. A gente assina a Veja, a Folha, o Estadão. A gente vive no Instagram, vive no Facebook. É muita informação. É muita informação. A gente não aguenta. Eu não aguento. É preferível você aprender uma coisa só, água, que, aliás, isso daqui é a maior maravilha que nós temos no planeta, água. Não se esqueçam disso. E água? A gente quer experimentar de tudo, ler de tudo. Nessa época de política, então, virou um frenesi. A gente queria saber notícias minuciosas de todos os candidatos. Então vejam como nós vivemos. Nós vivemos com coisas saindo pelo ouvido. A gente vive com o chá saindo pelas orelhas, para relembrar a metáfora da xícara de chá. A gente precisa deletar muitas coisas que estão armazenadas na nossa cabeça, sem produtividade nenhuma mais. No começo, as coisas têm produtividade, desde que eu absorva, veja o que eu posso tirar, e pronto. Mas a gente continua acumulando coisas. Não entra nada novo. É um guarda-roupa nosso quando a gente acumula roupas. E compra as roupas e acumula roupas, compra roupas, acumula roupas. Compra roupas e compra outro guarda-roupa para acumular as roupas. Dê as roupas que não servem. Abram mão das coisas. Talvez uma das coisas que Cristo quis nos dizer, essa questão de compartilhar, seja, não acumulam as coisas. Não se apeguem nas coisas. Deem, esvaziem, não só o guarda-roupa, mas esvaziem a casa mental. Então vivemos sem nos escutar. Nossos sentimentos não quer dizer nada para nós, para muitos de nós. Quem daqui tem raiva? Nossa, que bom, 4 ou 5 pessoas, 5, 6, eu estou no planeta Terra, que bom. Eu pensei que eu estava em outro planeta. Todos nós temos raiva. Ter raiva não quer dizer que a gente vai agir com raiva, mas a gente não pode se esquecer que tem raiva. As pessoas dizem assim, eu não tenho raiva dela, coitada. Vai vendo.
que aquele marido que ela tem, eu não tenho raiva dela. Eu não tenho raiva, mas Deus é justo. Olha só, a gente não joga praga, mas espera que Deus jogue. Eu não tenho raiva, só fiquei magoado. Mágoa é a raiva ao quadrado. Temos raiva. Quando você admite que tem raiva, você trabalha logo a sua raiva e a libera. Não a reprime, não guarda a raiva. Se você não admite que a tem, você não consegue trabalhar com a sua raiva. Aí você vê, eu não tenho, eu aprendi com Jesus que eu tenho que perdoar. É ótimo que se você aprendeu com Jesus que tem que perdoar, talvez é uma coisa muito, talvez não, é uma coisa muito boa. Mas será que não é só uma coisa da boca para fora? Então, quando você constata que tem raiva, quando você constata que você tem sexualidade, você não fica vendo obsessor a toda hora. Não que todo obsessor seja um produto sexual, nosso não admitido. Mas, no caso daquela senhora que eu contei, era. Tem um obsessor que me persegue, não me deixa ir no centro. Você sabia, Kiko, que eu tenho uma fila de espíritos que andam atrás de mim, me impedindo a ir ao centro? Eu fico olhando, eu falei, o que essa pessoa tem de importante para ter uma fila? Eu já fico imaginando uma fila indiana atrás da mulher, e a mulher na frente, toda pomposa, porque a corte vai atrás, os espíritos obsessores. Então, alguém tem que ter culpa. Quem tem culpa, então vamos trabalhar isso em nós, meus amigos. A gente terceiriza os nossos sentimentos, projetando-os nos outros. Não é que eu vou mal porque Deus quer, eu vou mal porque tem muita gente invejosa de olho em mim. Aí eu fico olhando para a pessoa que me diz isso, porque as pessoas dizem isso, não dizem? Aqui no sul dizem. Eu fico olhando para a pessoa e falo, o que ela tem, que a outra tem inveja dela? Não é uma crítica, mas é uma constatação. A pessoa não é uma beleza. A pessoa não tem grandes poderes aquisitivos. A pessoa não tem um grande carrão. A pessoa não tem um maridão. Como a gente diz, não tem um marido. E as pessoas morrem de raiva dela, por isso que ela não vá para frente. Vejam, meus amigos, vocês admitem que vocês são problemáticos? Vocês admitem que vocês são problemáticos? Não são? Esse é um grande problema. É um grande problema. Porque quando eu admito as minhas falhas, eu consigo trabalhá-las. Quando eu não acredito que eu as tenha, eu não consigo trabalhá-las. Então, talvez ser flexível, admitir a nossa inflexibilidade, a nossa dureza, a nossa rudeza, talvez seja um problema também que nos impeça a renovar as atitudes. O que nos impede de renovar as atitudes é não escutar os sentimentos, é não aceitar a unicidade de cada um, que cada um é um ser humano, e ser inflexível. A inflexibilidade, quando você não verga, você quebra. Então a gente precisa saber se vergar diante das nossas imperfeições.
Porque senão a gente vive no mundo da lua, vendo só coisas boas em nós e ruins nos outros. Eu nunca estou errado. Só os outros estão errados. Aliás, a gente diz assim: eu não tenho problema nenhum. Eu sou o problema. Eu não tenho problema nenhum, tudo bem, mas você é o problema. Nós somos o problema de nós mesmos. Porque a vida não é injusta conosco. Se a gente tem descaminhos, é porque a gente não vê o problema em nós. Então, flexibilidade, talvez a gente deva se lembrar dos bambus. Quando o vento vem, eles recuam. Quando o vento vai, eles voltam de novo. Flexibilidade é isso. Flexibilidade é admitir quando errou. A maior bênção do mundo é quando você tem a coragem de dizer por outro: me desculpa, eu errei. Uma bênção. Me desculpa, eu fui intransigente. Eu não pensei, me desculpe. É lindo isso. Te tira o peso das costas e você caminha tranquilo. Quando você respeita a vida coletiva, ou seja, o que é ética, a moral foi inventada pelos romanos. A palavra moral foi inventada pelos romanos, foi criada, é etimologia romana, e ética é etimologia grega. Moral, os romanos criaram essa palavra, more, moralis, porque eles queriam impor. Isso é uma coisa, é um estudo filosófico. Eles queriam impor a nacionalidade dele, os valores dele, a conduta dele, para os povos conquistados. Isso em filosofia. Os gregos inventaram a palavra ética, que é o respeito à vida coletiva. Então veja aqui, nem sempre o que é ético é moral. Nem sempre o que é moral é ético. Porque você pode ser ético-moral. Você quer pôr seus valores nos outros, mas você respeita os valores dos outros. Estou me fazendo entender? Está compreensível ou não? Assim é sim, não é não. Então vejam, respeitar a vida coletiva, é vida ética. Quando você respeita a vida da coletividade, você está tendo uma posição ética. Então, para você fazer reforma íntima, transformação moral ou renovação das atitudes, você precisa respeitar a vida como um todo. Ok? Certo? Eu não estou, de forma nenhuma, tentando impor aquilo que eu penso em vocês. Há muito tempo eu já aprendi a não fazer isso. Não devo fazer isso, ninguém deve fazer isso. Aqui eu falo e está acabado. Isso a gente não escuta no centro espírita, mas a gente escuta muitas vezes em casa. E muitas vezes as pessoas que estão no centro espírita, que têm essa conduta em casa, lá no centro espírita não falam, mas fazem. Todo mundo que não escuta o que eu tenho para dizer e não respeita, não é meu amigo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então vejam, você respeitar a vida, você respeitar a unicidade. Vou aqui andar uma coisa, mostrar para vocês. Interessante. O que Jung dizia: nascemos originais e morremos cópia. Veja,
isso roda as internets da vida. Mas é bom que se saiba que o que Jung quis dizer é que quando a gente nasce pura natureza. Mas depois a gente vai se condicionando o que os outros dizem. Não falar isso, não senta assim, não come assim. Criança sabe bem o que fala, e quando fala, tudo bem, ela não tem grandes juízos, mas dá um beijo no vovô. Não beijo o vovô fedido. Ele fuma muito. Criança não gosta daquele cheiro. E aí a gente ensina a criança desde pequenininha, não diga isso para o vovô, ele vai ficar triste. Isso já é condicionamento. Toda vez que ela vai falar um não, ou vai perceber que não gosta de algo, ela vai lembrar o que a mamãe disse. Não diga isso que vovô, vovó, titia vai ficar triste. Ela segura. É uma coisa compreensível. Nós fazemos. Porque de que jeito você poderia falar? Alguém saberia dizer? Por que você não gosta de beijar o vovô? Vovô fedido. Mas por que você acha que ele é fedido? Porque ele tem esse cheiro de cigarro. Mas isso não quer dizer que o vovô é fedido. O vovô só tem esse cheiro de cigarro. Você não pode nomear o vovô como fedido, estabelecer para ele esse critério. Porque daí você conversa com a criança e você consegue fazer com que ela não crie essa movimentação julgamentosa a respeito do outro. Então vejam, nós temos muito que aprender. Eu tenho muito que aprender. Eu aprendo todo dia eu aprendo muito. E vocês possivelmente também. Então a gente não pode chegar na casa espírita e falar assim, já escutei tudo o que tinha que escutar. Escutei essa parábola do Evangelho 300.000 vezes. Escuta mais uma vez bem. Vai fazer bem para você. Abra seu campo mental. Talvez seja coisas lá que você não está aceitando, que você não está vendo. Veja essa questão de sentimento. As pessoas falam assim, eu não sou sovina, eu não sou avarento. Muitas pessoas dizem, eu tenho tudo, mas avarento eu não sou, sovina eu não sou. Às vezes, na grande maioria, nós somos. Porque a avareza não é só quem tem dinheiro e não dá dinheiro, e não reparte dinheiro. É a pessoa que não dá amor, não reparte amor, não sabe fazer carinho, não sabe ser carinhosa. Ela é avarenta dos sentimentos. Veja como tem aspectos que a gente não pensa, mas eles existem. E assim, consequentemente, em todos os sentimentos, a gente poderia analisar muitas coisas. As pessoas dizem assim, as pessoas reclamam, meu marido não sabe me dar atenção. Mas como assim? Ele não te escuta? Não, escutar, ele escuta. Mas o que é que ele não te dá então? Carinho. Ele não faz sexo com a senhora? Faz, e muito, mas não me dá carinho. É a mesma coisa, sexo e carinho? Então vejam, existem detalhes que nós não percebemos e nós introjetamos e não aceitamos. E passamos uma vida inteira com alguém que a gente nunca diz para ele verbalmente o que quer. Então vivemos, porque essas coisas vão se acumulando, o que acontece? Chega uma hora que sentimento ilhado, preso, amordaçado, volta a incomodar. A gente fica com depressão, não sabe o que é. Só pode ser ataques mediúnicos. É rapidinho que você responde. Eu não estou bem. Eu acho que fiquei de energia daquela minha vizinha. Nossa, eu não estou me sentindo bem. Foi no centro.
eu peguei lá no centro, ou eu peguei na rua. Como assim? Não é assim. A gente precisa estar com autenticidade daquilo que sente, que sabe e tudo mais. Então, meus amigos, diz André Luiz no livro Respostas da Vida: nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A gente tem condição de melhorar. A gente tem condição de resolver os nossos próprios problemas. Deus esculpiu em nós uma possibilidade da gente se resolver por si só. Então a gente precisa terminar dessa dependência. As religiões nasceram para terminar com a nossa dependência, e muitas religiões se transformaram nas próprias aceleradoras da dependência. Muitas religiões fazem isso, de uma forma subliminar. A gente fica dependente. Vejam que eu escutei um pedacinho da palestra daquele senhor que falou aqui, antes de mim, como que ele chama? De São Paulo? Alexandre. Ele disse que na casa espírita dele, eles aboliram o passe. Não porque não serve, mas eles queriam terminar com essa dependência. Foi isso que eu escutei? Porque também, às vezes, a gente escuta o que quer, não é? O outro fala, você escuta o que quer. Mas ele disse isso, eu achei muito interessante. Não é uma coisa que precisa se estabelecer em toda a casa espírita, mas na casa espírita que ele frequenta, eles acharam bom fazer isso, como demonstração que muitas vezes a gente pode nos permitir a não tomar passe. Na nossa casa espírita em Catanduva, estado de São Paulo, lá muitas vezes a gente aplica o autopasse. Meus amigos, hoje não vai ter passe. Todo mundo faz uma prece e aplica o autopasse em si mesmo, comecem pela cabeça, como se você vê os passistas. Então eles vão, fazem oração, vão no tempo deles, fazem oração, fazem o autopasse. É interessantíssimo. As pessoas vão saindo de lá e se julgando assim, potentes. Eu posso fazer minhas coisas. Eu posso eliminar os meus dissabores. Eu posso resolver minhas coisas. Porque muitas vezes a gente não faz isso. E se cria dependência, cria apego. Apego é um problema. Vocês são apegados? Sim, sim, não, não. Sim. Olha que bom, acho que é tão bom quando as pessoas dizem sim. Hã? Mais ou menos? Ótimo. A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Mais ou menos, sim, nós somos. Eu posso responder também? Posso? Sim. Apegado a si mesmo. Não deixa nem a faxineira entrar em casa, segundo ela. Não, eu tenho uma prima que é assim, bem lembrado. A faxineira vai embora, ela vai com o cotonete nos cantinhos das portas, passando cotonete para ver se está bem limpinho. Se tiver uma sujeirinha, a faxineira não serve. São as nossas compulsões, são os nossos transtornos obsessivos compulsivos. Tem muita gente aqui que tem TOC, ou DOC, sabe o que é TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Manias. De entra, sai, 1, 2, 3. Está deitado, vai ver se desligou o gás. Deita, vai ver que se desligou o gás.
Deita, vai ver se fechou a porta. Deita, vai ver se fechou a porta. São esses transtornos internos. Veja que nós temos uma série de coisas para trabalhar, nós com nós mesmos. Então, meus amigos, vamos chegando ao final da nossa palestra. Ler uma frase aqui de Hamed: toda a vida em nós e fora de nós está em constante ritmicidade. Por que então desrespeitar os mecanismos de que se utilizam as leis divinas na evolução? Por que nos afligirmos e tentar mudar o imutável? Tem coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente pode mudar. Então, companheiros, precisamos determinar essas coisas por nós mesmos. Não é ninguém que vai dizer, você pode mudar isso, você não pode mudar isso. E eu só vou dar um exemplo para vocês. A gente não pode mudar o outro. A gente só pode nos mudar. O outro, quem muda, é ele. Enquanto você está fazendo de tudo para mudar o outro, faz prece, oração, desobsessão, compra livrinho, põe na cabeceira da cama, esses truquezinhos que a gente faz, pega a mensagenzinha, põe ali no café da manhã, não muda. Você pode se mudar, o outro você não pode mudar. Então, perceber isso já é um grande caminho para a nossa renovação. Se amem, se gostem muito, se perdoem. Se amar e se gostar não quer dizer que não se vê com pecados, entre aspas. Não posso mudar o mundo, mas posso mudar o mundo em mim. Mudem o mundo em vocês. Em vocês. Param com essa compulsão de mudar o outro. Porque eu acredito que aí começa o processo muito bonito que se chama renovando as atitudes. Deixo aqui então a frase de Pitágoras, que nem foi só um matemático famoso, mas ele foi um filósofo também. Ajuda teus semelhantes a levantar a sua carga, porém não a levá-la. Não leve a carga de ninguém, meus amigos, em nome de caridade, em nome do que você quiser chamar, porque você só vai poder carregar a sua. A do outro você pode ajudar, levantar. Toma, é sua. Ah, mas aquele dia você me ajudou. Aquele dia eu ajudei você a levantar. Você carregou? Não, não carreguei, mas ajuda de novo a levantar. Então tomem cuidado com essa repetição, né? Porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira não levando a nossa carga, querendo levar a carga alheia, que não é uma boa pedida. Muita paz a todos, obrigado pela atenção, foi muito agradável estar aqui com vocês. Não posso mudar o mundo, mas posso mudar o meu mundo. Muita paz. Obrigado. Obrigado.